Uma das alterações muito interessantes de serem discutidas dizem respeito à viscosidade do leite humano. É uma propriedade que todos vocês conhecem, que vocês seguramente lidam com ela no seu dia a dia, mas nunca pararam para avaliar a real importância que essa viscosidade tem na sua dimensão prática. Vamos tentar olhar um pouquinho mais detalhadamente esse aspecto? Por exemplo, seguramente se eu perguntasse a vocês o que essa figura representa, vocês me diriam que é um par de mamas engurgitado, um par de mamas entumecida, um engurgitamento ou entumecimento mamário que está aqui presente. Pois muito bem. Uma coisa interessante, o que causa o engurgitamento mamário? O acúmulo de leite no interior das mamas, o acúmulo de leite dentro das cisternas, dos canalículos, dos alvéolos, enfim, eu tenho leite presente aqui. Muitas das vezes, quando nós nos deparamos com essa intercorrência de mama puerperal, que é um entumecimento mamário, e nós apalpamos essa mama, em algumas situações nós sentimos a presença de um corpo sólido como se fosse uma pedra e comumente chamamos de empedramento ou pedra de leite. Parem para pensar numa coisa, o leite não é fluido? Ele não é líquido? Vamos fazer uma comparação dessa mama com uma bola de aniversário, uma bexiga, como dizem alguns, no qual eu pegaria o lugarzinho ali onde eu sopro, levaria uma torneira de água e encheria com água até quase estourar, reproduzindo a estrutura de uma mama engurgitada, agora engurgitada com água da torneira. Uma bola de aniversário engurgitada com água da torneira. De qualquer ponto que eu toque essa bexiga ou essa bola cheia de água, eu observo que ela está bem rígida, mas eu não sinto a presença de nenhum corpo sólido. Pergunto a vocês, de verdade, por que quando isso acontece dentro da mama com o leite humano, eu tenho a oportunidade de encontrar a formação de verdadeiras pedras de leite? Já pararam para pensar nisso? Se não pararam para pensar nisso, eu os convido para fazer um parênteses. Você já preparou gelatina alguma vez na sua vida? Você já viu alguém preparando gelatina na sua casa ou na casa de um amigo ou em um restaurante? O que é a gelatina? A gelatina é aquela substância considerada por muitos como muito saborosa, com aspecto gelatinoso, às vezes um pouco mais mole, às vezes um pouco mais firme. Nada mais é do que uma preparação feita à base de colágeno. O que é o colágeno? É uma proteína que está perfeitamente enovelada na sua estrutura quaternária. Quando eu pego o pozinho e dissolvo na água, ainda continua enovelada, que eu aqueço, começa a acontecer um fenômeno de desenovelamento, se eu posso assim dizer. Ou seja, essa estrutura quaternária começa a se linearizar. E esse rolo se desfaz, o outro rolo se desfaz e sucessivamente vários rolos vão se desfazendo. E à medida que eles vão se desfazendo, eles vão se unindo enquanto tramas, formando uma verdadeira rede, e esse nada mais é do que o processo de gelificação. Gelificação é um processo onde macroestruturas, como proteínas, por exemplo, no caso da gelatina que eu menciono, se reestruturam espacialmente e aprisionam em seus espaços intermoleculares, em suas malhas, como uma rede de pesca. Ao invés de ser ar, eu tenho aí preso água quimicamente ligada, quimicamente presa a essa rede de proteínas. O que tem a ver esse processo com o nosso processo de entumecimento mamário? Exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu não tenho colágeno dentro do leite materno, mas eu tenho as proteínas do soro. Eu tenho as micelas de caseína, que podem sofrer rearranjos espaciais. Eu tenho macroestruturas presentes no leite. Mas você pode me perguntar, mas aonde estaria o calor nesse processo? Seria o próprio calor do corpo? Não. Na realidade, à medida que esse leite vai sendo produzido, ele não é extraído, esse leite faz com que ocorra um aumento de pressão intraductal, ou seja, o próprio leite exerce uma pressão sobre os ductos. E por lei física de ação e reação, os ductos mamilares exercem uma pressão igual e contrária de mesma intensidade. Essa ação de pressão causada pelos ductos mamilares exerce a ação catalisadora sobre as proteínas do soro, sobre as macroestruturas do leite humano, tal qual o aquecimento, o calor, produziu na gelatina para que o processo de gelificação acontecesse.
Nesse caso, esse aumento de pressão promove uma gelificação e, a depender da intensidade como ele ocorra, ou seja, da intensidade com que a pressão se dê, eu vou ter a presença de mais ou menos pedras com maior ou menor intensidade, a depender da gelificação. Concordam comigo? Pois muito bem. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, que é extremamente importante, é que esse processo ele é autocatalítico. O que isso significa dizer? No caso do leite humano, não no caso da gelatina. No caso do leite humano, à medida que essa reorientação começa a acontecer, em algumas situações, esse processo pode continuar. Pode continuar e pode ser inclusive acelerado por flutuações de temperatura. O processo de gelificação aconteceu, a mãe ainda não percebeu porque não se gelificou de forma importante, o leite é extraído e levado para o refrigerador ou freezer. O processo passa por uma autocatálise e esse leite em algum momento vai ser pasteurizado, acelera o processo. Quando se resfria, o leite gelifica de uma única vez. Não é tão incomum assim você, em algum momento, abrir a porta do seu freezer e encontrar um frasco de leite junto com todos os outros que estão dentro do freezer a menos 18 graus centígrados e verificar que aquele leite não congelou. Muito embora sendo o ponto de congelamento do leite menos 0,55 graus centígrados, aquele leite ainda está lá dentro de uma forma semifluida. E a primeira coisa que te vem à cabeça é se aquele leite tem condições ou não de ser utilizado. E o segundo aspecto, né? O que eu faço com esse leite? Né? Você agora já sabe que esse é um processo de gelificação autocatalítica que começou lá dentro da mama. Foi catalisado pela flutuação de temperatura durante a estocagem, pré-estocagem, durante a pasteurização e que aí ficou. O que eu devo fazer? Voltemos à gelatina para entender. Uma vez feita a gelatina, né, lá na cozinha, a sobremesa, se eu quiser fazer com que aquela substância volte à condição líquida, não me basta aquecer, porque quando ela resfriar, ela vai voltar à condição de gel. Então, só tem uma forma de reliquefazer os ingredientes da gelatina, é a ação mecânica de ruptura da malha. Eu tenho que exercer uma ação mecânica, com uma vibração, sacudindo com uma colher, para que essa malha se rompa e a água volte a ser liberada e a substância assuma definitivamente a forma fluida. No leite humano é a mesma coisa. Se você lembrar, nos manuais de cuidados com a mama puerperal, nos casos de entumecimento mamário, a principal indicação é a massagem, porque quando você massageia, dentre outras considerações obstétricas que podem ser feitas, você está transferindo energia cinética, energia do movimento, para produzir a ruptura das macroestruturas e auxiliar a fluidificação. Esse mesmo conceito teórico, esse mesmo conhecimento deve e pode ser reportado para a situação do leite que não congelou. Você simplesmente toma aquele frasco que está a menos 18 graus no freezer e agita vigorosamente. Essa agitação vigorosa promove um congelamento quase que instantâneo, porque vai romper essas macroestruturas, liberar a água, ela se reorienta, cristaliza e o leite congela. É importante conhecer isso, por quê? Porque caso não conhecesse, você estaria levado a acreditar que aquele leite que não congelou deveria ser desprezado porque ele não tem uma garantia de qualidade como você espera. Outro aspecto diz respeito à acidez do leite humano, né? A acidez do leite humano é uma medida extremamente importante, tanto do ponto de vista de inferências que possam ser feitas sobre a qualidade sanitária do leite, como, por sua vez, também importante do ponto de vista de compreender a biodisponibilidade de algumas substâncias presentes no leite, tal qual nós discutimos lá na composição do leite humano, dentro do tema leite humano, qualidade e controle. Do ponto de vista prático, eu queria chamar a atenção de vocês que a acidez do leite humano, ela basicamente pode ser classificada de duas formas.
ela pode ser classificada como acidez original, que é aquela acidez resultante da presença química dos constituintes, como as proteínas, as vitaminas, os citratos e todas as substâncias que colaboram para a acidez original do leite humano, ou essa acidez pode ser decorrente à presença de ácido lático. A acidez desenvolvida. Desenvolvida por quê? Porque ela é resultante do desenvolvimento de bactérias que transformam a lactose em ácido lático. Então, eu posso ter a minha acidez sendo considerada como acidez original, que só é devido à presença dos componentes primários, e a acidez desenvolvida, resultante do crescimento bacteriano, que é expressa em ácido lático. Pois bem, como é que eu faço para medir essa acidez? Eu posso medir através do pH? Eu tenho que medir através de uma técnica diferente, de uma estequiometria, de uma acidimetria, enfim, na realidade, a depender da forma como eu utilizo para medir a acidez de um alimento, no nosso caso do leite humano, essa acidez pode receber nomes diferentes. Por exemplo, se eu utilizo um potenciômetro com eletrodo de prata, cloreto de prata, calobelano, não importa. Se eu utilizo uma técnica potenciométrica, a acidez é expressa em pH. Vai variar de 0 a 14, tendo em 7 o ponto de neutralidade, e a acidez do leite humano oscila aí na faixa de 6,6 a 7, em regra geral. Uma outra forma é utilizar uma técnica de titulação, utilizando uma substância titulante, que no nosso caso é o hidróxido de sódio, numa concentração normal por 9, né, que é conhecido como solução Dornick, porque foi Dornick que desenvolveu essa técnica de medida de acidez em leites, de uma forma geral, muito praticada pela indústria de laticínios. Pode ser acidez normal, se a solução de soda, de hidróxido de sódio, for normal por 10, enfim. Existem outra série de concentrações de reativos utilizadas. O que nos interessa é que, para nós, em nosso caso, é a nossa acidez Dornick. Vejamos alguns conceitos interessantes que têm a ver com esse processo de acidificação. Primeiro, na realidade, se eu considero aqui, né, a minha molécula de lactose, C12H22O11, a molécula de lactose, a lactose ela é um dos constituintes solúveis do leite humano. Então veja que coisa interessante. A molécula de lactose, ela é um dos constituintes do leite humano que conferem uma propriedade conhecida como osmolaridade. A osmolaridade é uma propriedade coligativa extremamente importante para nós, porque o alimento que os nossos recém-nascidos prematuros, o alimento que as nossas crianças devem consumir, deve apresentar uma osmolaridade tal que não permita qualquer tipo de agressão à mucosa. Ou seja, o alimento deve ter um caráter isotônico. O leite humano tem uma pressão osmótica muito próxima à pressão osmótica do sangue, tá? Está na casa de 300 a 330 miliosmoles. Por quê? A pressão osmótica ela depende fundamentalmente do número de partículas solúveis e não da massa solúvel. Não ficou muito claro? Vamos tentar colocar de uma outra forma. Se eu tomo 100 gramas de lactose, né, que é essa molécula aqui, C12H22O11, né, se eu tomo, por exemplo, 100 gramas de lactose e coloco em 1 litro de água, eu tenho 100 gramas por litro. Se eu pego o cloreto de cálcio, o cloreto de sódio, NaCl, e 100 gramas e coloco também 1 litro de água, a osmolaridade dessas soluções será igual? Em absoluto. Apesar de serem 100 gramas por litro, a osmolaridade vai ser absolutamente diferente. Por quê? Porque vejam vocês uma coisa, o cloro vale 35,5, né? O sódio 23. 35,5 mais 23 dá 58,5. Se eu tomo 100 e divido por 58,5, né, eu tenho menos de 2 moléculas gramas presentes em 100 gramas. Agora veja você uma coisa, se eu pego C12H22O11,
o carbono vale 12 vezes 12, 24, 144, com mais 22, 166, oxigênio 16, ou seja, em uma massa de 100 gramas de lactose, o número de moléculas de lactose vai ser muito menor, porque o peso molecular da lactose é muito grande, é muito maior. Então, 100 gramas de lactose é menos osmolar do que 100 gramas de cloreto. Sem contar com uma outra questão importante. A lactose é orgânica e tem uma baixa capacidade de ionização. Cada molécula de cloro, quando posta na água, ela se divide em Na+, mais Cl-, produz dois subderivados, o cátion, sódio, e o ânion, cloreto, o que aumenta ainda mais a osmolaridade. Ok? Então, veja bem, voltando para a situação da acidificação e para o nosso leite humano. Independente de discutir a questão de patogenicidade ou não, pelo simples fato de um micro-organismo saprófito, como por exemplo até mesmo uma bifidobactéria do leite humano, hidrolisar a lactose, o que ela faz? Ela transforma uma molécula dentro do leite em 4 moléculas. Obviamente, a osmolaridade final aumenta. Se aumenta a osmolaridade final, eu tenho redução da minha qualidade. Eu tenho redução da qualidade por quê? Primeiro, C12H22O11 lactose é fonte de energia. O organismo pode utilizar como fonte de energia. Ácido lático não usa para nada. Então já reduziu o valor biológico. É perda por quê? Porque aumenta a osmolaridade. Então, reduz o valor nutricional. Esse ácido lático contribui para desestabilizar, lembram da micela de caseína? Ele vai atacar a micela de caseína. A micela de caseína e as frações kappa-caseína que estão na periferia vão ter a chance de atingir o seu PIE, o seu ponto isoelétrico, vão precipitar, favorecendo a coagulação e floculação. Na realidade, essa ação de micro-organismos também termina por reduzir o valor imunológico. Por que reduz o valor imunológico? Por uma razão muito simples. Se a bactéria se prolifera, a IgA opsoniza essa bactéria. Um exemplo claro. Imaginemos uma situação, fazendo um parênteses, onde eu tome uma mãe, peço a colaboração de uma mãe, autoclave a mãe, portanto, vou garantir que a mãe, depois de autoclavada, vai me produzir um leite isento de qualquer bactéria. Recolha esse leite, coloque nesse copo e deixe esse copo repousando sobre a mesa em um ambiente. Imaginemos que venha uma bactéria do ar e essa bactéria entra em contato com o leite. Vem uma IgA do leite humano, opsoniza essa bactéria. Essa IgA que atuou, não atua mais. Uma segunda bactéria, uma segunda IgA, uma terceira bactéria, uma terceira IgA, uma quarta bactéria, uma quarta IgA, uma quinta bactéria, uma quinta IgA e assim sucessivamente. E a concentração de imunoglobulina A secretora, que era de 170 mg por cento, vai descendo 150, 160, zero. A partir desse momento, a próxima bactéria que entrar em contato com um leite humano, assim como o leite humano tem todos os nutrientes em quantidade e qualidade necessária para propiciar o desenvolvimento adequado para a criança, também vai ter todos os nutrientes capazes de transformá-lo num excelente meio de cultura para que as bactérias cresçam. Isso é saturação de aspectos imunológicos. Isso é que, na realidade, diz respeito ao esgotamento das barreiras imunológicas. É importante lembrar que o leite humano, como já falamos em outras oportunidades, não é o elixir da longa vida. Então, na realidade, quando cair mais uma bactéria e todas as imunoglobulinas estiverem esgotadas, assim como o leite humano tem todos os nutrientes em quantidade e qualidade necessária para propiciar o desenvolvimento adequado para a criança, ele também vai ter todos os nutrientes que vão permitir que ele se configure num excelente meio de cultura e as bactérias vão crescer e se multiplicar de forma tranquila, porque não vão ter nenhuma barreira que impeça esse crescimento. Portanto, é importante lembrar que as barreiras bioquímicas do leite humano não são inesgotáveis e que elas são perfeitamente saturadas. E é exatamente exercendo o nosso controle externo, compreendendo que essa ação de acidificação pode ocorrer, que eu devo lançar mão de técnicas e de mecanismos de controle que garantam que as bactérias, mesmo que presentes no leite em menor quantidade, não serão capazes de atuar, a exemplo da importância da cadeia de frio.
Uma coisa que vocês seguramente deveriam e devem estar já se perguntando diz respeito ao crescimento bacteriano no próprio leite humano. Como nós acabamos de acentuar, né? O leite não tem casca, não tem barreira física, tem as suas imunoglobulinas, que são barreiras bioquímicas, mas são esgotáveis. Os nutrientes podem se transformar em meios de cultura e aí as bactérias podem crescer. O que é importante entender acerca dessa relação micro-organismos leite humano para impedir crescimento? É importante entender que isso é um fato concreto. Certa vez, lendo um artigo publicado num periódico científico de muito valor e reconhecimento aqui no Brasil, nós encontramos um texto que dizia, isso lá na década de 80, que o leite humano é tão importante, mas tão importante quanto proteção que ele oferece para impedir o crescimento bacteriano, que depois de 48 horas eles não encontravam mais bactérias vivas dentro do leite humano. E aí a gente se pergunta, caramba, mas será que é isso mesmo? Será que essas bactérias não estão vivas porque elas foram aniquiladas pelos fatores de proteção do leite humano? Ou elas foram aniquiladas por um processo de inanição porque todos os nutrientes foram esgotados e ela não tem mais como crescer? Então, diante dessa possibilidade, né, e diante dessa indagação, nós construímos uma curva de crescimento bacteriano no leite humano. Nós tomamos amostras de leite com a própria microbiota do leite, incubamos esse leite a temperatura ideal para o crescimento das bactérias e fizemos leituras com 0, 2, 4, 8 até 72 horas após a incubação. E aqui nós temos o resultado logaritmizado, porque crescimento bacteriano é uma função não paramétrica. Para parametrizar e analisar estatisticamente, a alternativa que nós encontramos foi logaritmizar os números, né, para que eles fiquem dentro de um modelo matemático que nos permita compreender as variações. O que eu queria chamar a atenção de vocês, fundamentalmente, diz respeito a esse ponto aqui. Verifiquem uma coisa. Entre a 0 e 2, ou seja, nas 2 primeiras horas, a população bacteriana do leite humano não foi estatisticamente diferente. Ou seja, objetivamente falando, o que aconteceu nas 2 primeiras horas? Eu não verifiquei um aumento do número de bactérias. E a que nós podemos atribuir isso? Simples. Nós não tivemos um aumento do número de bactérias. Por quê? Nós não tivemos um aumento do número de bactérias porque as barreiras bioquímicas do leite humano, os fatores imunológicos, todos esse conjunto de substâncias impediram esse crescimento. Uma vez esgotados, as bactérias crescem e eu tenho aqui a taxa de crescimento. Vejam vocês uma coisa, ela vai de 8,9 para 16 para 26 e a taxa de crescimento começa a cair até que ela se torna negativa. Isso é a prova concreta que aquilo que estava escrito no artigo da revista que citei, a bem da verdade, apresentava um modelo explicativo não verdadeiro. Porque o que acontece é exatamente a extinção de todos os nutrientes e a morte das bactérias. O que eu gostaria de pontuar com vocês, com um aspecto mais importante, é exatamente essa relação das 2 primeiras horas. E também o tempo que foi verificado em amostras de leite para atingir a população máxima nesse estudo. Vejam que coisa interessante. A taxa máxima de crescimento foi verificada com 8 horas. Agora, existia efetivamente um divisor de águas aí muito importante. A população máxima, ela demorou, em média, 24 horas para ser atingida quando eu tinha mais de 1.000 bactérias por mililitro. Quando eu tinha menos de 1.000 bactérias por mililitro, eu demorei 72 horas para atingir a população máxima. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quanto menor a quantidade de bactérias, maior a capacidade que o leite humano tem de oferecer resistência ao crescimento. Isso quer dizer também o quê? Que quanto maior for o nosso esforço para assegurar as condições higiênico-sanitárias que reduzam a população de bactérias no leite humano no momento da extração, efetivamente
ainda é pouco para a garantia da qualidade. Portanto, é importante lembrar que respeito às condições higiênico-sanitárias, redução do número de bactérias no momento da obtenção, manutenção da cadeia de frio para impedir a multiplicação, são os elementos fundamentais para assegurar um produto com um padrão de qualidade microbiológica adequado à necessidade clínica dos nossos receptores nas UTIs neonatais. Ok? Portanto, vamos resumir os aspectos mais importantes a respeito da acidificação ou da acidez desenvolvida, para que entendamos com muita clareza quais são as medidas preventivas a serem adotadas. A acidez desenvolvida, em resumo, ela resulta desse crescimento bacteriano, então é de fundamental importância fortes investimentos na coleta, fortes investimentos que garantam o respeito aos protocolos e aos procedimentos higiênico-sanitários. É uma orientação muito adequada à doadora, e aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um aspecto muito importante. Na maioria das vezes, nós sempre quando enfrentamos algum problema de variação na qualidade microbiológica ou no processo de acidificação do leite, nós atribuímos uma responsabilidade maior para a doadora. Isso pode ocorrer, sim, mas na grande maioria das situações os responsáveis somos nós. Somos nós por quê? Porque de verdade não orientamos de forma adequada a doadora. Somos nós porque não respeitamos os protocolos ou os procedimentos higiênico-sanitários relacionados à manipulação do leite. Somos nós porque não observamos a cadeia de frio como deveríamos fazê-lo e nem utilizamos os indicadores e os mecanismos de controle para poder assegurar a manutenção da qualidade do nosso produto. A pré-estocagem na casa da doadora ou dentro do banco de leite, o transporte, em síntese, todo o conjunto de procedimentos que envolvam o emprego da baixa temperatura todos esses procedimentos têm que ser conduzidos de forma muito criteriosa no sentido de respeito às normas técnicas. E, sobretudo, qualificar os nossos profissionais. Apesar de estarmos falando de bactéria o tempo inteiro, apesar de estarmos falando de todos os riscos que corremos, é importante lembrar que na maioria das vezes não se acredita em nada que tenha um tamanho menor do que uma barata. Até barata eu consigo acreditar porque eu vejo. E eu sei que a bactéria existe, mas a barata pelo menos eu vou procurar matar e amassar. E a bactéria nem sempre eu tenho o devido cuidado. Nem sempre eu uso o gorro e a máscara como deveria utilizar. Nem sempre tenho o devido cuidado com a lavagem das mãos, nem sempre tenho o devido cuidado com aquelas regras que são nada mais, nada menos do que a tradução ao respeito ao óbvio, aquilo que está um palmo na frente do nariz. E é aí que, de verdade, a gente tem os principais fatores que nos levam ao risco da ocorrência de não conformidades, a perda de padrão de qualidade por não cumprir os procedimentos técnicos. Com relação à cor, isso já foi muito bem discutido lá dentro do capítulo de processamento e controle de qualidade. Eu queria só fazer um comentário muito rápido com vocês, dizendo que a cor do leite humano pode variar desde uma água de coco bem ralinha até um amarelo muito intenso, passando por uma cor esverdeada, tipo de caldo de cana no meio do caminho. Isso não significa absolutamente nada. Motivo de alerta para nós é quando a cor varia aí de um vermelho tijolo, podendo chegar até uma cor tipo chocolate. É um motivo de alerta por quê? Porque pode ser um indicativo de presença de sangue. Sangue no leite humano ordenhado é uma não conformidade e esse leite não é próprio para consumo. Por uma série de razões. Talvez a mais importante a citar para vocês é que se tem sangue, tem hemácia, se tem hemácia, tem uma composição de proteína diferente daquela que é o desenho original do leite humano. Isso pode levar à mudança da resistência térmica dos micro-organismos presentes, inclusive, caso até mesmo um próprio HIV esteja presente, a resistência térmica vai ser diferente. Lembro a vocês que um trabalho evidencia, muito interessante, trabalhando com hemoderivados, que o crioprecipitado, quando tratado a 72 graus centígrados por uma semana, infectado esse crioprecipitado, que é o fator 8 de transferência isolado do sangue, por uma semana a 78, 75 graus centígrados, quando ele foi ressuspendido, as partículas de HIV que aí estavam ainda mantinham uma capacidade infectiva importante.
Por quê? Porque crioprecipitado é proteína pura e proteína é um excelente isolante térmico. A presença de hemácias no leite humano pode encapsular o micro-organismo, seja ele HIV ou qualquer outro, e mudar a resistência térmica. Portanto, além de outras considerações que poderiam ser feitas, isso desqualificaria o leite para consumo por não estar devidamente emoldurado nos nossos padrões de controle de qualidade. Mas o que pode me garantir de verdade que esse leite humano pode estar contaminado com sangue, ou pode ter a presença de sangue? O teste é simples, um capilar, um crematócrito vai ser suficiente para revelar as hemácias depositadas e esse leite, então, é considerado impróprio para o consumo, né? Um outro aspecto extremamente importante, né, e que vocês têm que estar sempre muito atentos, diz respeito ao flavor do leite humano. O flavor do leite humano é resultante da presença de substâncias e ele é classificado como flavor primário ou flavor secundário. No leite humano, é a relação cloreto-lactose, como nós vimos lá no tema de leite humano, qualidade e controle, responsável pelo flavor do leite, o flavor original. E ácidos graxos, compostos voláteis e outras substâncias podem conferir um flavor secundário. Chamo também a atenção de vocês que, dentre as substâncias presentes no leite humano, a lactose tem uma interferência muito direta e muito forte, sobretudo na manutenção de flavors secundários. Por quê? Porque a lactose ela tem uma grande capacidade de sorção, uma grande capacidade de absorver e de adsorver dois fenômenos teoricamente muito parecidos, mas fisicamente muito diferentes. A lactose tem a capacidade de reter odores voláteis com muita facilidade. Portanto, é importante orientar as mães que no momento da extração do leite evitem ambientes que tenham cheiros muito ativos, evitem a utilização de cosméticos, porque esses voláteis seguramente se transferem para o leite. E no processo de seleção e classificação, a detecção da presença de flavors estranhos, de off-flavor, é um elemento que desqualifica o leite para o consumo. Um aspecto interessante para chamar a atenção é que a mudança do flavor, né? Flavor é uma grandeza, como vocês muito bem viram, que mistura sabor e aroma. Ela pode ser resultante da própria fisiologia da lactação, pode ser de flavors estranhos incorporados na ordenha, na estocagem ou durante o próprio processo de manipulação. Os nossos trabalhadores da sala de processamento, da sala de coleta, por sua vez, estão submetidos às mesmas exigências que nós comentamos para as mães doadoras. Processo indesejável, uma modificação química extremamente indesejável e deletéria à qualidade do produto é a rancificação. Ranço. Aquela mesma coisa que a gente tem lá em casa, que a gente já aprendeu a ver que pode ocorrer com a manteiga ou com substâncias muito gordurosas, não é isso? Ranço é exatamente, a rancificação é uma alteração da matéria lipídica do leite humano. A rancificação do leite humano, ela basicamente segue duas vias, né? Ela pode ser hidrolítica ou oxidativa. Normalmente o desenvolvimento do ranço começa pela ação da lipase, lipase que pode ser a própria lipase do leite humano ou lipase produzida por micro-organismos chamados lipolíticos, o que geralmente é mais comum, são todos contaminantes secundários. E o que é importante que vocês todos atentem é que o ranço hidrolítico ele automaticamente desencadeia um ranço oxidativo. E para nossa sorte, né, esse produto de oxidação, da degradação desse material lipídico tem um teor tóxico muito grande. Os derivados e subderivados passam por peróxidos, polióxidos, podem chegar até a formação de aldeídos e cetonas, que são altamente tóxicas, mas eles são muito facilmente perceptíveis desde a sua fase inicial. Por isso é importante na seleção e classificação a verificação do off-flavor. A rancificação confere ao produto um cheiro muito típico de sabão de coco, um aroma muito desagradável ou mesmo o tipo de flavor de manteiga rançosa. Portanto, um produto com essa característica é absolutamente considerado como impróprio para consumo. Uma outra alteração, e aí sim, devido à presença de micro-organismos proteolíticos, é a proteólise.
Na realidade, a proteína do leite sofre uma hidrólise e uma degradação em função de micro-organismos contaminantes secundários, né? E essa proteólise produz elementos de elevada toxicidade, a exemplo como derivados tipo cadaverina, que podem chegar a ser produzidos. O que eu tenho a comentar com vocês do ponto de vista prático é que essa situação é sempre gerada por contaminantes secundários que só se fazem presentes, ou quando se fazem presentes é porque as condições higiênico-sanitárias não foram respeitadas ou porque a cadeia de frio não foram mantida. E sempre antes de acontecer uma proteólise, acontece uma rancificação, que é de mais fácil detecção. Off-flavor característico, basicamente dois. Cheiro de peixe podre ou cheiro de ovo podre são os dois off-flavors que mais denunciam isso. E uma coisa que é interessante, essa denúncia acontece já na fase inicial, não temos o menor risco de aceitar um leite com proteólise uma vez tendo iniciado o processo. Talvez esteja aqui o nosso principal calcanhar de Aquiles, que são exatamente os mecanismos de coagulação e floculação. Mecanismos de coagulação, se vocês bem lembram, a estrutura do leite humano, emulsão, suspensão e solução, leite humano um sistema, glóbulos de gordura, micelas de caseína, macroestruturas alteradas pela ação do frio, pela ação de bactérias, pela ação de fatores externos que fazem com que as proteínas do soro tenham a sua estrutura quaternária alternada e floculem. Algumas vezes precipitam, formando borras brancas no fundo do frasco que contém o leite humano. Que as micelas de caseína se desestabilizem, se desestruturem e também se separem do produto, tendendo a ficar na fração mais intermediária. E que os glóbulos de gordura se rompam e, portanto, o conceito de emulsão seja perdido e a gordura ascenda. Isso tudo pode gerar um fenômeno que acontece no conjunto conhecido como coalescência, formando até macroestruturas com essa característica que levam à literal perda de aporte proteico-energético do leite humano. Por quê? Porque essas macroestruturas têm uma grande capacidade de adesão às sondas, às superfícies plásticas, ao material. E quando eu tomo um leite com essa característica, coloco numa sonda, coloco num equipo para alimentar o recém-nascido, mais de 80% dessa proteína e dessa gordura fica retida eletrostaticamente na superfície da sonda, na seringa, enfim. Eu tenho uma baixa qualidade proteico-energética e seguramente essa criança não vai responder clinicamente da forma adequada e pode e vai correr um sério risco de perda de peso e de outras consequências nutricionais severas. Portanto, insisto, leite humano não é elixir da longa vida. Insisto, é importante conhecer essas modificações, porque eu tenho aqui 4 situações. 1, 2, 3, 4. Leite humano com uma macroestrutura original, cru, recém-ordenhado. Leite humano processado de acordo com os procedimentos higiênico-sanitários, que ainda oferece macroestruturas perfeitamente compatíveis com o processo de alimentação por gavagem, por sonda oronasogástrica. E leite humano que vai aumentando a chance de perda, são fotografias microscópicas dessas macroestruturas. O que vai determinar que nós tenhamos um produto final com qual padrão de qualidade é, definitivamente, o grau de dedicação, o grau de empenho, o grau de qualidade no respeito, na condução dos procedimentos de acordo com os protocolos. Por isso é muito importante que vocês conheçam essas modificações para evitar os elementos responsáveis pela sua ocorrência. Por isso que é muito importante que nós, a partir de agora, visitemos os aspectos práticos das modificações físico-químicas para que ampliemos a nossa reflexão acerca desse tema. Vamos até lá?